Colocar implante, enxerto e dente fixo ao implante tudo no mesmo dia, isso parece bom demais para ser verdade. Eu escuto essa frase quase toda semana aqui no consultório. E sabe o que é mais interessante? Quem fala assim, geralmente está certo em desconfiar. Não porque seja mentira, é real, é seguro e muda a vida de muita gente. Mas existe uma diferença enorme entre ela ser bem indicada e ser vendida como a solução para todo mundo. E esse tratamento nós chamamos de carga imediata. Neste vídeo eu não vou te convencer a fazer a carga imediata. Eu vou te dar as 5 perguntas certas para você chegar na consulta preparado e sair com a resposta que você merece. Olá, eu sou a doutora Isabel Carazo, especialista em implante, prótese dentária e reabilitação oral aqui em Santa Maria. Se você quer entender de verdade como funciona a implantodontia moderna, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Toda semana tem conteúdo novo por aqui. Vamos às 5 perguntas. Pergunta 1. Eu sou mesmo candidato à carga imediata? Vou começar com essa pergunta de um jeito diferente, porque ela tem um lado que quase ninguém fala. Quem está sem dente quer resolver logo. É completamente compreensível. Ficar sem um dente, especialmente na região da frente, afeta o sorriso, a fala, a autoestima e a confiança em situações sociais. Quando o paciente descobre que existe uma técnica que resolve tudo isso no mesmo dia, é claro que ele quer. Muito. E vai em busca de um profissional que ofereça isso. O problema é que esse desejo intenso, que é legítimo, pode acabar sendo o maior risco para o tratamento. Porque, infelizmente, existem profissionais que, para não perder o paciente, aceitam fazer a carga imediata sem ter os elementos mínimos para saber se ela é segura naquele caso. A carga imediata não é um pacote padrão que vale para qualquer pessoa. Ela depende de condições muito específicas. O osso precisa ter denticidade e volume suficiente, não pode haver infecção ativa no local, o implante precisa atingir uma estabilidade logo na instalação, o que a gente chama de estabilidade primária. E o paciente não pode ter bruxismo, diabetes descompensada ou ser tabagista pesado. E tem mais, a informação mais importante. A decisão final de colocar ou não o provisório no mesmo dia é tomada durante a cirurgia, depois que o implante já foi instalado. E é só nesse momento que a gente confirma se a estabilidade primária é suficiente. O paciente que entra no consultório esperando sair com o dente no mesmo dia pode, em alguns casos, precisar aguardar, e essa é a decisão mais segura que o dentista pode tomar. Então, resumindo, o desejo de resolver rápido é legítimo, mas a segurança do tratamento é inegociável. E ela começa antes da cirurgia, na qualidade da avaliação que antecede tudo. Pergunta 2. O que pode realmente dar errado? Honestidade acima de tudo. O principal risco da carga imediata é a falha na osseointegração. Isso acontece quando o implante não consegue se integrar ao osso de forma estável. Geralmente, por micromovimentos durante a cicatrização, infecção no pós-operatório ou porque o caso não era adequado para a técnica. Existe também o risco da fratura do provisório, se o paciente morder algo muito duro antes da osseointegração estar completa. E o risco de perda óssea ao redor do implante ou até mesmo o implante quando a carga está mal distribuída. Mas eu preciso ser clara, esses riscos não são a razão para ter medo de carga imediata quando ela é bem indicada. Quando os critérios são respeitados e o protocolo é seguido, as taxas de sucesso ficam entre 95% e 98%, praticamente igual ao implante convencional. O risco maior existe quando a técnica é mal indicada, mal planejada ou quando o paciente não segue as orientações pós-operatórias. E é exatamente por isso que a 5ª pergunta desta lista é tão importante, mas eu vou chegar nela. Pergunta número 3. Por que o preço de uma clínica é tão diferente de outra? Essa pergunta incomoda muita gente, mas precisa ser feita. A carga imediata tem um custo mais alto do que o implante convencional. E isso é normal. Exige planejamento digital mais complexo, guias cirúrgicos, prótese provisória de qualidade, laboratório rápido e um profissional com experiência específica nessa técnica. Quando você vê um preço muito abaixo da média do mercado, precisa investigar o que está faltando nessa conta. Pode ser a qualidade do implante, o material da prótese, a ausência de exames adequados ou um planejamento simplificado que aumenta o risco do insucesso. Implante não é commodity,
O que você está comprando não é um parafuso de titânio. É planejamento, é técnica, tecnologia e acompanhamento. Quando algum desses elementos é cortado para baixar o preço, quem paga é o resultado. Eu não estou dizendo que o que é caro é sempre melhor. Eu estou dizendo que barato demais numa cirurgia assim deve acender um sinal de atenção. Pergunta 4. Como eu sei que essa clínica e esse profissional são de confiança? Essa é a pergunta que mais me orgulha quando os pacientes fazem. Alguns sinais concretos para observar. O profissional pediu tomografia antes de qualquer orçamento? Ele explicou os critérios que precisam ser cumpridos para que a carga imediata seja possível no seu caso? Ele mencionou o que acontece se, durante a cirurgia, a estabilidade do implante não for suficiente? Um dentista sério vai ser honesto sobre a possibilidade e sobre os limites. Ele não vai te prometer o dente no mesmo dia antes de ter os exames em mãos. Ele vai te apresentar um plano A e um plano B. Além disso, observe a estrutura. A carga imediata exige tecnologia, tomografia 3D, software de planejamento, laboratório integrado e com resposta rápida. Essas ferramentas não são um luxo. São o que garante precisão e segurança no resultado. E por último, pesquise. Veja as avaliações de pacientes, procure o profissional do Google nas redes sociais, leia os relatos de quem já passou pelo tratamento. A prova social de uma clínica séria está disponível e faz toda a diferença na hora de decidir em quem confiar. Pergunta 5. O que eu, como paciente, preciso fazer para que o tratamento dê certo? Essa pergunta costuma surpreender as pessoas, porque a carga imediata tem uma parcela de responsabilidade que é completamente sua. Nos primeiros dias após a cirurgia, a alimentação precisa ser pastosa. Nada de mastigar em cima do implante provisório, nada de forçar a região. A higienização precisa ser rigorosa e feita do jeito certo, especialmente ao redor da prótese provisória. Os retornos precisam ser respeitados. Eles existem para que a gente acompanhe a osseointegração e faça ajustes se necessário. Se você é fumante, precisa saber que o cigarro compromete a cicatrização e aumenta o risco de falha. Se você tem bruxismo, o tratamento pode ter que incluir uma placa de proteção noturna. E é imprescindível a sua mordida estar adequada. O implante, qualquer implante, convencional ou com carga imediata, é um investimento de longo prazo. E como todo investimento, ele precisa de manutenção. Não é colocar e esquecer. Então vamos ao resumo. Antes de aceitar qualquer proposta de carga imediata, pergunte se você tem os exames completos. Pergunte quais são os riscos e o que acontece se a estabilidade não for suficiente no dia. Pergunte o que está incluído no valor e por que ele é diferente de outros lugares. Observe se o profissional tem estrutura, histórico e transparência. E assuma a sua parte no processo, porque o resultado depende dos dois lados. A carga imediata, quando é bem indicada, é uma das técnicas mais incríveis da odontologia moderna. Ela transforma a experiência do paciente, reduz o tempo do tratamento, devolve o sorriso com uma agilidade que há poucos anos era impossível. Mas ela precisa ser feita com critérios, com planejamento e com honestidade, tanto da parte do profissional quanto da parte de quem precisa e decide submeter ao procedimento. Se você está pensando em fazer um implante e quer entender se a carga imediata faz sentido para o seu caso, agende uma consulta aqui comigo. Eu vou avaliar cada detalhe com atenção e te apresentar o plano mais seguro e eficaz para o seu sorriso. E agora me conta aqui nos comentários, qual dessas 5 perguntas você tinha pensado em fazer? Pode deixar aqui as suas dúvidas, eu respondo com todo carinho. Um abraço, até o próximo vídeo.